Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal de vídeos Telecélula e nesse vídeo nós vamos falar um pouco da JCID e as suas funções especiais, como a função de leitura de códigos de fábrica e a correção do erro 110. Para isso também utilizaremos, junto com a JCID, o programa JC Repair e uma box P7. Nós vamos falar então um pouco desse produto maravilhoso, né? Um produto muito legal, muito bacana e é conhecido, obviamente, pelos layouts dinâmicos de boards, de placas. E através desses layouts você consegue aí navegar também junto do diagrama esquemário e vai te ajudar, né, a consertar os seus aparelhos. Então, para quem nunca ouviu falar de JCID, ela é um diagrama dinâmico da sua board, da sua placa do smartphone. Ela é muito boa, inclusive, para os novos iPhones, e ela também não conta só com a board, também conta com alguns flex. Então, que eu mostrei com abriu do iPhone 13, né? O flex da câmera frontal, que é usada no trabalho aí de reparo também do Face ID, vai ser um grande auxiliar, né? E também da câmera IR. Então, claro, não é o foco desse vídeo, eu tenho uma outra live onde eu mostro passo a passo a utilização da JCID. Em breve também vou atualizar com novas informações, mas aqui está o básico. A JCID é um produto premium, um produto especial, porque além dos diagramas dinâmicos, né, dos layouts dinâmicos de placa, do manual, ela também trabalha com 2 telas de computador, é excelente para quem quer fazer isso. Ela também conta com as funções especiais, que hoje será o foco do nosso vídeo, ok? Bom, deixa ele terminar de baixar o diagrama. Então tá aqui, ó, essa é a função principal da JCID. Ele vai te dar um diagrama dinâmico de placas, né, onde você tem aí as leituras da escala de diodo reverso, né? Também já disponível, né? Você tem aqui os valores em diodo reverso dos outros aparelhos e também você tem todos os layouts, os layers da placa, as interligações e junto com isso você também tem os manuais técnicos, tá? Para o iPhone 13, o manual técnico não está disponível, mas há outros iPhones, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, vamos ver se o 11 está disponível, você vai ter acesso a tanto o desenho dinâmico de um lado, quanto o diagrama técnico do outro lado, o que facilita bastante o trabalho, tá? Bom, deixa ele só abrir aqui. Uma outra vantagem é que ela é bem rápida, né? Então aqui ó, a gente já tem o manual técnico, né, na placa do 11. Então toda vez que você, por exemplo, se eu vier aqui e marcar um componente, ele vai automaticamente posicionar lá no diagrama esse pad. Então eu já vou saber, opa, cliquei aqui nesse pad, tá aqui, é uma I2C, vamos ver aqui, ó. Olha lá, 64, ele para na página, então fica muito mais fácil, já marca aqui o local onde você está trabalhando, isso vai te adiantar muito no processo de investigação, né, de defeitos, ok? Então, basicamente, essa função vocês já conhecem, tanto no Bornel, ZXW, tanto na própria JC, onde tem lives, mas hoje nós vamos falar das funções especiais, tá? Então vamos falar das funções especiais da JC ID. Vou fechar isso aqui. Vamos agora para guia user. E aqui nós vamos ter nessa primeira aba as promoções. Eles sempre fazem promoções. Você pode indicar usuários clicando nesse botão gerar meu código promocional. Você pode indicar para um usuário e ganhar pontos, tá? E esses pontos também são utilizados aqui no Factory Code, ou você também pode carregar, fazer a recarga dos pontos aqui com a telecélula. Bom, quando você compra a ativação, você ganha 100 pontos. E esses pontos você pode utilizar na função Factory Code. É o código de fábrica. O que eu tenho aqui
nessa funcionalidade? Ele vai me responder, ele tem um servidor de dados, onde ele vai me responder através do e-mail do aparelho várias informações relevantes daquele modelo. Isso é muito interessante e importante, principalmente naqueles casos que você pega uma board que a NAND está defeituosa. Você tenta ler na box P7, por exemplo, e você não obtém sucesso. Você coloca a NAND aqui, faz a leitura, mas não tem, por exemplo, o SN. Então ele lê até, às vezes, ele pode até ler outros dados, mas o SN não tem. Mas você tendo o e-mail do aparelho, obviamente você tem o e-mail do aparelho, você vai entrar com o e-mail aqui e você vai escolher nessa caixa de combinação a função que você quer. Por exemplo, eu quero buscar número MAC, eu quero buscar se o aparelho foi comprado em um país específico, ver o modelo correto, ver se ele é bloqueado por operadora, qual a operadora de origem, se ele... você pode converter o e-mail em SN, que é uma das funções, ou você pode gastar logo 3 pontos. Você tem aqui ó, a função e o gasto em pontos. Você pode gastar logo 3 pontos, que é a função que eu vou utilizar aqui, para recuperar todas as informações possíveis via número de e-mail. Então vou digitar aqui o e-mail do aparelho. Deixa eu verificar o número aqui. 3519315062727567 e vou clicar no botão Carry. Então vou pegar toda a informação básica do aparelho. Ele vai me retornar o que aqui? Ele vai me retornar, ele vai consultar o servidor, então tem que ter uma internet de boa qualidade, tá pessoal? Senão essa função não vai funcionar corretamente. Mas nesse momento ele vai consultar o servidor, através desse número de série ele vai te retornar as informações do aparelho, tá? Eventualmente você também pode ter problemas, um número de série em específico pode não ter. Não é comum, mas acontece. Mas em geral vai dar esse resultado que apresentou na nossa tela. A descrição do aparelho, então é um aparelho de origem americana, um 16 GB, um iPhone 6. Aqui o e-mail que nós já tínhamos entrado. Aí ele te dá um número de série. Esse número é importante, ele tem que estar gravado no sysconfig, muitas vezes ele é apagado da NAND, nós vamos falar disso daqui a pouco, então inclusive eu vou até salvar essas informações também. Bom, mas vamos continuar. O modelo, a capacidade da NAND, a cor, tudo isso são informações que devem estar gravadas na NAND, ou pelo menos deveria. No caso de uma NAND com defeito, ou seja, essa NAND aqui, por exemplo, está com defeito. Eu retirei de um aparelho, o aparelho tinha falha. Quando eu retirei a NAND e fiz a leitura, ela está totalmente danificada. Essa função vai me ajudar a voltar os dados de fábrica. Tem alguns macetes que eu ainda vou mostrar nessa live, nesse vídeo. Bom, a data de compra, o modelo do aparelho, tá? O tipo do aparelho, a frequência de suporte, né? A GSM, CDMA, por exemplo, um modelo técnico, país de origem novamente, se o telefone está na garantia e muitas outras informações, né? Se ele está numa blacklist, se ele está com o iCloud ativado, se ele é bloqueado por operadora, o país de origem e o fabricante. Então aqui tenho todas as informações do aparelho. É importante, fiz essa leitura para não gastar novamente 3 pontos. Eu vou clicar aqui ó, em Save e vou salvar. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho. iPhone 6. 35931506272157. Perfeito. Vamos agora à segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou demonstrar como utilizar a função Factory Code. Essa função Factory Code, para ser utilizada, é necessário eu ter uma box da família P7. Então vamos abrir o programa JC Repair e vamos entender quando essa função é utilizada e quando você vai precisar de ter a ativação para utilizar essa função para solucionar falhas. Essa função principalmente é utilizada quando você tem um iPhone com a NAND danificada e você não tem acesso aos endereços MAC da Wi-Fi
do Bluetooth e o iMac do aparelho. Sem essas informações, você não consegue atualizar corretamente o aparelho e ele não vai funcionar. A única forma de você recuperar esses endereços é através de uma NAND, ou seja, da própria NAND do aparelho. Mas e quando ela tem um defeito crônico? Quando ela não funciona? Eu não consigo fazer a leitura dessa NAND. Eu peguei um aparelho, tentei atualizar no iTunes, não resolveu, verifiquei tensões VCore, as tensões da memória NAND, está tudo correto. E eu constatei, através da própria programadora, eu tentei reprogramar essa NAND e eu tive erros. Eu fiz a verificação dessa NAND através da própria P7 e ela me falou que essa memória tem erro. E eu não consigo ler nada. Então quer dizer que eu não tenho acesso aos endereços essenciais para o funcionamento do aparelho, da NAND, o sysconfig. Vai ser necessário trocar essa NAND ruim por uma NAND ok. Mas essa NAND ok, essa NAND boa, ela vem de um aparelho doador, que a gente costuma falar de uma placa sucata, mas na verdade é um aparelho doador. E ele tem um e-mail, tem um Mac que não são do aparelho que eu estou tentando consertar. É um e-mail e um Mac diferentes. Se eu simplesmente colocar essa NAND no aparelho, eu não vou obter sucesso. Para isso eu vou precisar então da programadora para colocar os dados da NAND ruim nessa NAND ok. Ok? Mas isso só é possível quando eu posso ler a NAND ruim. Mas quando eu não posso ler, aí vai entrar a JC ID. Através das funções que nós mostramos antes, eu tendo o número de série do aparelho, né? O serial do aparelho, o e-mail do aparelho, eu consigo buscar o número de série. E através do número de série, eu consigo então já começar a fazer a atualização no aparelho e depois buscar os dados da Wi-Fi e do número MAC do Wi-Fi, do Bluetooth e do eMac do aparelho. E só então fazer a atualização final. Esse processo é um pouco complexo. Por quê? Você vai precisar remover a NAND original que está com defeito do aparelho. Então, vamos supor, essa NAND aqui é defeituosa. Eu vim aqui, coloquei na minha máquina. Vou fazer a leitura, né? Vamos aqui então selecionar a COM11, Connect. Vou tentar o Query Info e eu não tenho partições. Essa NAND minha está defeituosa. Ele até me fala, tenta primeiro restaurar no iTunes. Eu tentei, mas deu erro. Então eu não tenho acesso a nenhuma informação daquele aparelho. Eu só tenho um e-mail, certo? Mas eu tenho uma NAND de uma placa doadora, uma NAND ok. Vamos ver aqui essa NAND ok aqui. É importante observar o pino 1, tá, pessoal? Da NAND. A box, ela é inteligente, né? Quando você coloca o pino invertido, ela vai piscar em vermelho, tá? Então olha só. Nós temos a NAND aqui dentro, essa é uma NAND boa. Repara que ela é até maior, né? Vamos então fazer a leitura dessa NAND. Essa NAND eu extraí de uma outra placa, daquela placa que a gente chama lá da placa doadora, tá? Então, essa NAND ela está até apagada. Mas eu tenho que saber algumas informações básicas do meu aparelho. Quais são as informações básicas? Aquelas informações que eu vou buscar no JC ID. Eu posso até vir aqui, ó, Query Code. Vamos abrir aqui o programa JC ID. Ele já vai buscar o meu JC ID automaticamente. E nós vamos fazer aquele mesmo processo que nós fizemos anteriormente para pegar algumas informações básicas do aparelho. Então vou vir aqui em Factory Code. Vou pegar aqui novamente aquela informação completa. Digitar um serial de um aparelho. Esse aqui é o serial do aparelho que eu estou consertando, tá? A placa, o e-mail do aparelho que eu estou consertando. E ele vai fazer a leitura e vai me dar todos os dados. Vai ter todos os dados aqui? Não. Não vai ter os dados de MAC, né? Os endereços MAC do aparelho, que eu preciso.
mas vai ter as outras informações que eu também vou precisar de colocar aqui, ó. Então aqui tem várias informações do aparelho. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na minha JC Repair, pego a NAND que vai ser usada no aparelho agora. Eu primeiro tenho que formatar essa NAND. Então vamos abrir aqui o programa de NAND. Selecionei a com 11, dei o Connect e vou agora na função Formate. Eu vou formatar essa NAND, zerei essa NAND. E agora eu vou aqui escolher primeiro os modelos do aparelho. No caso aqui, esse serial aqui é de um iPhone 6, né? Não vai fazer para esse modelo. Então vou escolher aqui um iPhone Rose Gold A1660 Rose Gold iPhone 7. Então escolho o aparelho, mas pode ser qualquer um não, tem que ser o aparelho que eu tenho em mãos, né? Então escolhi o aparelho que eu supostamente tenho em mãos e vou gravar Write Sysconfig. O que ele vai fazer? Ele vai gravar um sysconfig padrão de um iPhone 7 nesse aparelho. Mas esse padrão também está com os números errados, né? Então se eu vier agora aqui e fizer a leitura, esses números aqui é do número padrão que a JC Repair tem. Eu venho aqui agora e começo a colocar os meus números que eu tenho aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, o serial número. Eu volto aqui no programa da JC, venho aqui em serial número, colo ele aqui e mando gravar. Perfeito. Se eu fizer agora um Query Info, ele está com o serial número do aparelho que eu estou consertando. Isso é importante, tá? Então, o máximo de informações possíveis eu tenho que colocar aqui do aparelho que eu estou consertando. Claro que eu já usei um perfil aqui que eu estou usando o mesmo modelo que eu estou consertando. É um iPhone 7 A1660, tá? Mas eu vou aí pegar essas informações que estão aqui e verificar, né? Se tiver alguma coisa fora, vou colocar. Beleza. O que é importante mesmo é isso. O país de origem, esse aqui é americano, então vou olhar aqui, ó. Estados Unidos, o modelo, Rose Gold, o modelo que eu tenho em mãos também é Rose Gold. Então tá tudo gravado aqui. Perfeito? Feito isso, eu tenho aqui inclusive um número de Wi-Fi, de Mac, que são números aleatórios, não são os originais do aparelho, até porque essa NAND nem foi para o aparelho ainda. Eu venho aqui, aproveito, já faço o desbloqueio, né, da Wi-Fi do aparelho, tá? E agora eu tiro essa NAND, faço o rebalem da NAND na placa, atualizo essa NAND no iTunes, vai dar um erro, a atualização não vai funcionar com sucesso, porque o número MAC do Wi-Fi, o BMAC e o eMAC estão diferentes do que está na placa. Mas ele vai trazer da baseband uma informação importante para que ele seja recuperado via JCID. Então depois que eu fizer a atualização via iTunes, eu novamente removo a NAND desse aparelho, coloco a NAND na minha P7, novamente, e agora eu venho aqui no programa, seleciono a minha com 11 e faço a leitura. Então eu vou selecionar a minha com 11 e vou dar o Connect. Obviamente eu tenho que liberar a minha porta com aqui. Pronto. Clico aqui em Connect. Ele vai fazer a leitura dessa NAND. Nesse caso aqui, a gente provavelmente não vai ter sucesso, porque eu não fiz essa atualização no iTunes, né? Só estou demonstrando aqui o procedimento. Então, você teria que rebalar essa NAND, fazer a atualização via iTunes, terminou a atualização, pego a NAND, coloco aqui de novo e vinha para essa etapa que estamos fazendo agora. E aí, na tela do programa, eu teria um número MAC, um número Wi-Fi, eMAC e o BMAC corretos, tá? E nós então voltaríamos para a JC Repair, copiaríamos o número da tela para a JC Repair, o que está na JCID para a JC Repair, para finalizar o processo. Então vamos aguardar aqui que
vou explicar isso novamente. Então, olha só, esses números aqui, então, seriam os números corretos a ser copiados e colados aqui, tá? Lembrando esse procedimento aqui tem que ser feito após a escrita da firmware no iTunes com a NAND doadora, né? Peguei a NAND doadora, preparei, escrevi a firmware e então, depois de fazer isso, eu viria aqui e faria então a escrita, né? Escrever todas as informações. Então, vamos lá conectar minha device, né? Então, voltaria aqui. Vamos lá conectar. Vamos liberar a porta aqui. Conectar aqui. Então, iríamos fazer a escrita desses números na NAND. Só nesse momento a NAND estaria preparada. Novamente, tá? Desbloquear a meu Wi-Fi, colocar no iTunes e mandar atualizar o aparelho. Aí então, dessa forma, eu teria recuperado de um aparelho que estava com a NAND morta, né? Peguei uma NAND doadora, preparei essa NAND doadora com um perfil do aparelho que estava com a NAND morta. Ah, minha NAND é do iPhone 7, então tem que botar o perfil do iPhone 7, formatar e escrever o sysconfig. Pego o SN lá no Factory Code da JCID, gravo na JC Repair na NAND, tiro a NAND do gravador, coloco na placa, a NAND doadora, né, na placa que eu estou consertando, faço a atualização via iTunes, volto a NAND para P7, faço a leitura através da JCID, né, fazendo a leitura dos códigos dos números MACs, Wi-Fi, BMAC e EMAC, abro a JC Repair, copio esses números lá, gravo, desbloqueio o Wi-Fi e então coloco essa NAND na placa que eu estou consertando e faço a atualização no iTunes. Dessa forma, eu fiz a substituição da NAND e resolvi essa falha dessa NAND corrompida ou uma NAND que não tenha perdido, danificado os números Wi-Fi, BMAC e EMAC. Então o procedimento nesses dois casos é exatamente o mesmo. Bom, para finalizar esse vídeo, vamos então demonstrar uma função aqui que também essa é simples, né? Eu não acho que essa função anterior é muito simples, mas essa aqui é muito simples e corrige um erro bem interessante, que é o erro 110. Então, basta conectar o aparelho ao cabo, clicar na função Fix 110, tá? E então, vamos esperar o programa carregar. Ele vai fazer uma conexão com o aparelho. É importante marcar essas duas funções aqui, para que nem o iTunes atrapalhe, nem o 3U Tools. Opa, vou fechar aqui o 3U Tools. Então, olha lá, o aparelho foi lido e eu tenho aqui a função 110. Você coloca o aparelho em modo recovery e clica no botão Fix 110. Essa função, então, vai recuperar o aparelho do erro 110. O aparelho, então, vai funcionar, vai efetuar a atualização do iTunes sem apresentar o erro 110, que é bem comum nesses modelos. Então, coloquei o aparelho
em modo recovery, clico no botão 110. Lembrando, né? Essa função aí só pode ser executada depois que você carrega, né? Um ano, né? A sua ativação de um ano. Essa minha ativação aqui, ela não é de um ano, ela é uma ativação que o fabricante dá para os distribuidores, para os revendedores. Então, por isso que eu não consigo executar essa função. Mas o procedimento é esse. É só você colocar em modo recovery, clicar em 110, ele vai corrigir, né, o erro 110. Como a minha ativação é de distribuidor, né, eu não tenho acesso a essa função, eu não vou ter sucesso aqui, não vou ter êxito, mas basicamente esse é o procedimento, ok? Bom, então meus amigos, agradeço a atenção, mais um vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, dar um joinha aí para fortalecer o nosso canal, tá? Se inscrever no canal, se você gostou do vídeo, tem muitos outros vídeos mais ainda interessantes do que esse, disponível na nossa área de membros. Seja um membro do canal Telecélula, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!